Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Coisa boa é nós estarmos mais um dia na presença do Senhor nosso Deus, louvando o seu maravilhoso nome, recebendo da sua palavra. Aproveitando que você está tão gentilmente de pé, abra sua Bíblia comigo. Livro do Gênesis, capítulo 50. Último capítulo do livro do Gênesis. Gênesis, capítulo 50. Eu louvo a Deus por estar mais uma oportunidade aqui na primeira igreja Assembleia de Deus, em Bom Jesus do Itabapuana. Deus abençoe, pastor desta igreja, deste ministério, pastor Fábio, um amigo, servo do Senhor, a quem nós admiramos, por quem nós intercedemos, bem como todos os demais obreiros e amigos que o Senhor nos deu aqui nesta casa. Os membros desta igreja sintam-se abraçados por nós. Hoje é o Dia Internacional da Família. Estamos em uma campanha voltada às famílias e eu tenho uma palavra de Deus às famílias essa noite. Quantos querem ouvir a voz do Senhor? Gênesis capítulo 50, leremos o versículo 17 apenas. Gênesis 50, 17, diz assim a palavra de Deus: assim direis a José: perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus de seu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Você pode dizer amém? Assente-se com a sua Bíblia aberta, por favor, não feche a Bíblia e redobre a sua atenção para mim por alguns minutos. Meus irmãos, para essa oportunidade tão especial, onde nós estamos reunidos em um culto ao Senhor nosso Deus, sobre uma temática tão importante que é a respeito das famílias, o Senhor traz ao meu coração um texto bíblico bastante conhecido por todos nós e que envolve a história de um dos personagens bíblicos mais amados e mais admirados, que é José. Apesar de José ser tão amado por nós, tão admirado por nós, poucos personagens bíblicos sofreram tanto na sua vida como José. José era amado pelo seu pai, Jacó, primogênito de Raquel, esposa que Jacó tanto amava. Jacó presenteou a José com aquela túnica colorida, símbolo de honra e de prestígio entre os seus irmãos. Entretanto, José, ao passo que era amado por seu pai, ele era odiado por seus irmãos, principalmente pelos filhos de Bila e de Zilpa, concubinas de Jacó. E apesar de que quando ele nasceu, foi-lhe dado o nome de José, que significa o Senhor acrescente, porque Raquel tinha a esperança de que José não fosse o seu único filho, mas que Deus acrescentasse a ela outros filhos. Poucos personagens bíblicos tiveram tantas perdas quanto José. Seu nome significa o Senhor acrescente, mas ele perdeu muitas coisas ao longo da sua vida. José perdeu sua liberdade, perdeu a sua túnica, perdeu a oportunidade de conviver com seu pai ao longo de 22 anos, perdeu a oportunidade de acompanhar o crescimento do seu irmão Benjamim, foi escravo na casa de Potifar e passou muitos anos em uma prisão. Mas José não perdeu a sua fé. E ele é para nós uma prova de que como Deus é capaz de mudar cativeiros. Porque o Deus que eu estou pregando essa noite é um Deus que ainda muda cativeiros. É um Deus que muda histórias. Esse Deus que muda histórias, mudou a história de José.
o tirando de um escravo na terra do Egito e fazendo dele governador naquele país, governador naquela terra. Quando José se assenta no trono do Egito, tendo apenas Faraó superior a ele, José tem domínio daquela terra e domínio da maior nação do mundo de então. Se há um personagem bíblico, preste atenção em mim, que poderia ter guardado mágoas e ressentimentos no seu coração, sem dúvida, esse personagem era José. Se há uma pessoa que, humanamente falando, depois de ter sido vendido pelos seus irmãos como escravo, traído, ter sido enganado pelos seus irmãos, se há alguém que poderia ter guardado mágoas no seu coração, sem dúvida, esta pessoa, humanamente falando, foi José. Porque José não foi traído, ferido, simplesmente por estrangeiros. Uma coisa é ser caluniado, ser traído pela esposa de Potifar que o caluniou. Outra coisa é pelos seus próprios irmãos. As feridas que acontecem dentro de casa, as feridas no seio da família, são mais profundas porque são feitas por pessoas de perto. Bem disse o salmista no Salmo 55, se fosse um inimigo que tivesse me afrontado, eu suportaria, mas eras tu, meu amigo íntimo, tão próximo. O que nos mostra que as feridas feitas por pessoas próximas a nós, por pessoas da nossa família, são feridas mais difíceis de serem tratadas, mais difíceis de serem curadas. Mas José, nesse texto que eu quero ser breve, porém profético para a tua vida, mostra para nós de que é possível perdoar alguém que nos feriu, que é possível cicatrizar a ferida, que é possível liberar o perdão para alguém que um dia nos decepcionou. José para nós é a prova de que a graça de Deus é maior do que a dor, que a graça de Deus é maior do que a ferida, que a graça de Deus é maior do que a decepção, que a graça de Deus é maior do que a frustração. E se Paulo disse que onde abundou o pecado, superabundou a graça, eu quero parafrasear esse texto dizendo que onde abundaram as feridas da sua vida, a graça de Deus vai superabundar. Aleluia! José é uma prova para nós de que como é possível sermos curados destas feridas. Deus cria uma situação na terra do Egito, Deus cria uma situação na terra de Canaã, você conhece a história, e os irmãos de José têm a necessidade de ir ao Egito para buscar alimento, tendo em vista uma fome na terra de Canaã. Quando eles chegam na terra do Egito, Deus cria uma situação para que eles encontrem com José, depois de cerca de 20 anos. Deus restaura esta família. Há uma série de acontecimentos, de testes, de situações que fica para outra mensagem, mas Deus restaura esta casa. Deus reaproxima esses irmãos. O pai de José vai para o Egito. 70 pessoas vão para o Egito, porém, ficou uma dúvida. Apesar de toda essa história ser linda, ser emocionante, o texto mostra para nós que ficou uma dúvida no coração dos irmãos de José. E a dúvida é: será que José nos perdoou de verdade? Será que José realmente perdoou aquilo que nós fizemos com ele? Por que fica essa dúvida no coração dos irmãos dele? Ouça-me, porque os irmãos de José não eram misericordiosos. Basta olhar no texto bíblico. Em Gênesis 34 você vê a atitude de Simeão e Levi com o povo de Siquém.
Em Gênesis 38, você vê a atitude de Judá no episódio de Tamar. Nos capítulos que mostram a traição dos irmãos e a venda de José, você vê a covardia com que eles trataram o seu irmão. Em outras palavras, eles não eram misericordiosos. E como eles não exerciam a misericórdia, eles achavam que José também não seria misericordioso com eles. Ouça-me, como eles não a perdoavam, eles achavam que José não os perdoaria. E eu sei que o que eu vou dizer é difícil, dar um glória a Deus, mas me ouça. Muitas vezes nós olhamos para as pessoas e vemos nelas o reflexo dos nossos próprios defeitos. Vou repetir. Muitas vezes nós olhamos para as pessoas e vemos nelas o reflexo dos nossos próprios defeitos. Por que que os irmãos de José achavam que ele não os havia perdoado? Porque eles não perdoariam se estivessem no lugar de José. Porque eles não tratariam com misericórdia se estivessem no lugar de José. Então nós temos que ter cuidado quando nós achamos que determinadas pessoas vão se comportar de determinadas formas, porque às vezes aquela pessoa não é nada do que nós estamos imaginando. Nós só estamos vendo nela o reflexo do nosso próprio comportamento, o reflexo do nosso próprio defeito, que agiríamos desta forma se estivéssemos no lugar dela e tivéssemos a mesma oportunidade. Se os irmãos de José são vingativos, José é aquele que Deus usa para quebrar esse ciclo de vingança nessa casa. Se os irmãos de José retribuem o mal com o mal, José é um instrumento de Deus para quebrar esse ciclo vicioso nesta família e mostrar para os seus irmãos que o que Deus fez por ele é maior do que aquilo que os irmãos fizeram contra ele. Deixa eu liberar uma palavra para você, dar um glória a Deus pentecostal nessa noite. Deus vai usar você para quebrar ciclos viciosos da sua família. Deus vai usar você para quebrar comportamentos errados da sua família. Se até hoje na tua família algumas coisas não andaram do jeito que deveriam andar, você é o José que Deus vai levantar nesta casa, e a partir de hoje a história vai ser diferente. Aleluia. Os irmãos de José acham que ele não os havia perdoado, e isso fica muito claro para nós, fica cristalino para nós, quando nós chegamos no capítulo 50 de Gênesis. Por quê, pastor? Porque aqui a Bíblia mostra para nós a morte de Jacó. Quando morre Jacó, o pai de José, o patriarca dessa família, os irmãos começam a indagar. Agora que não tem mais papai, agora que não tem mais Jacó, é a hora que José vai se vingar da gente. Agora que papai morreu, agora José vai retribuir o mal que nós lhe fizemos. Eles têm a ideia de que José está há anos guardando aquilo no coração dele e pensando: um dia eu vou retribuir o mal que os meus irmãos fizeram. Mas perceba o comportamento de José. Está com a Bíblia aberta, capítulo 50, versículo 14 na sua Bíblia. O texto mostra para nós a seguinte história: depois tornou José, versículo 14, para o Egito, ele e seus irmãos e todos os que subiram a sepultar seu pai, depois de haver sepultado o seu pai. Ouça-me, o que a Bíblia mostra para nós é que quando Jacó morreu, Jacó havia pedido a José para não ser sepultado no Egito. Jacó queria ser sepultado em Canaã, no sepulcro dos seus antepassados. Então o que José faz? Ele pede permissão ao faraó da época,
e faz uma caravana em direção à terra de Canaã. Ouça-me, é a primeira vez que José volta a Canaã, desde quando ele foi vendido pelos seus irmãos. É a primeira vez que José volta à sua terra, à sua pátria, desde quando seus irmãos o haviam vendido como escravo, anos atrás, para a terra do Egito. A estrada que ligava o Egito a Canaã, por onde passavam as caravanas, onde José foi posto para ser negociado como escravo, era a estrada imperial. Como José é governador, é por essa estrada que ele passa, a mesma estrada que um dia ele fez o percurso indo para o Egito dentro de uma caravana para ser vendido como escravo. Quem sabe José passou até do lado da cisterna que ele foi jogado. Quem sabe? Quem sabe José, não passando por aquela estrada, não se recorda, foi nessa estrada que anos atrás eu estava chorando, sem a minha túnica colorida, sem entender o que estava acontecendo, dentro de uma caravana de mercadores, na mesma estrada. E com quem que José vai sepultar Jacó? Acompanhado dos seus irmãos. José tinha tudo para olhar para os seus irmãos, vai doer um pouquinho, mas você é crente, e falar assim: eu vou, mas vocês não vão comigo, porque eu não tenho estrutura emocional, psicológica, para passar na mesma estrada com vocês, sendo que um dia vocês me venderam como escravo, e foi nessa estrada que eu vim para o Egito. Eu não tenho estrutura emocional para passar do lado de vocês, na cisterna que um dia eu estive lançado, e vocês não me ajudaram enquanto eu pedia socorro. Ele podia olhar para os seus irmãos e falar: eu não tenho estrutura para estar no mesmo ambiente com vocês. Mas José vai para Canaã do lado dos irmãos, e ele volta para o Egito ao lado dos irmãos, para me ensinar uma lição poderosa. Qual é, pastor? Que perdão não é uma mudança geográfica, perdão é uma mudança na alma. José está no mesmo ambiente do lado dos seus irmãos, mas ele está dizendo: o ambiente é o mesmo, a estrada é a mesma, a cisterna é a mesma, vocês são os mesmos, mas eu não sou mais o mesmo. Eu não sou mais o mesmo. Eu não sou mais o mesmo. Por que estou dizendo isso? Agora quero ver se você é crente mesmo. Porque o que mais tem de gente que nos procura em gabinete, em aconselhamento, em tratamento pastoral, e dizem assim: pastor, eu até perdoo, mas não fico mais na mesma igreja. Eu até perdoo, mas não moro mais debaixo do mesmo teto. Eu perdoo, mas não trabalho mais na mesma empresa. Eu perdoo, mas não moro mais na mesma rua. Meu filho, entenda: perdão não é uma mudança de geografia. Perdão é uma libertação que acontece dentro da nossa alma. É uma mudança dentro de nós. É uma mudança interior. E quando as pessoas não entendem isso, tem gente que fica mudando de um lugar para o outro, achando que a mudança geográfica vai trazer paz para a sua vida. E aí em um ano ele já passou por 5, 6 igrejas, porque acha que o problema é o lugar. Já passou por 5, 6, 7 casamentos, porque acha que o problema é o lugar. Já passou por 5, 6, 7, 10 empregos, porque acha que o problema é o lugar. Eu vim dizer para você, como boca de Deus: árvore que fica mudando de lugar não cria raízes, não floresce, não frutifica. Deus te trouxe aqui para dizer: eu vou estabelecer um lugar e vou te plantar, e você vai frutificar nessa terra.
Não é o lugar que tem que mudar, somos nós. Você pode pegar na mão de um crente aí do seu lado, ver se ele está no culto ainda. Diga: não é o lugar que muda, somos nós. Diga: não é o lugar que muda, somos nós. Você não vai embora dessa casa, você não vai embora desse lugar, você não vai embora dessa família. Quem vai embora é a mágoa, quem vai embora é a tristeza, quem vai embora é o ressentimento, quem vai embora é a amargura. O lugar é o mesmo, mas você não é mais o mesmo. Aleluia. Você vai, depois que esse culto terminar, voltar para a mesma casa. Você vai dormir na mesma cama. Você vai deitar no mesmo lugar, no mesmo quarto. Amanhã você vai trabalhar na mesma empresa. Só que Deus te trouxe aqui para dizer: o lugar pode ser o mesmo, mas você nunca mais será o mesmo depois dessa noite. Eu não estou pregando, e não me entenda mal, que você precisa se submeter a relacionamentos abusivos. Eu não estou pregando que você tem que se submeter a lugares que podem pôr em risco a sua integridade física ou psicológica. Porque os irmãos de José não tinham mais condições de feri-lo, não tinham mais condições de machucá-lo. Foi algo que aconteceu uma vez e não aconteceria de novo. Porque Deus está falando contigo: pare de perpetualizar ao longo do tempo aquilo que só aconteceu uma vez. E nós precisamos entender que, embora o ambiente não mudou, mas a graça de Deus nos transformou de dentro para fora. José passa no mesmo lugar, ele passa no mesmo ambiente. E quando ele passa, veja o versículo 15 da sua Bíblia. Vendo então os irmãos de José que seu pai já estava morto, disseram: porventura nos aborrecerá José e nos pagará certamente todo o mal que lhe fizemos. Quando Jacó morre, eles pensam: agora José se vingará de nós. Porque a ideia deles é: José só nos trata bem por causa de papai. José só nos trata bem por causa de Jacó. E ouça o que eu vou dizer para você. É tão comum, quando nós vamos tratar de famílias, principalmente no que diz respeito a um relacionamento entre marido e mulher, a pessoa dizer assim: pastor, eu só não saio desse casamento por causa dos meus filhos. Quantas vezes a gente escuta isso? Pastor, eu só não vou embora dessa casa, entre irmãos quando é o problema, por causa de mamãe, por causa de papai. Ouça o que eu vou dizer para você como boca de Deus. Seu pai, sua mãe, seus filhos podem até ser um incentivo, mas eles não são a sua base. Glória a Deus, diminui nessa hora, né? Jacó pode ser um incentivo para José, mas Jacó não é a base de José. Porque se você basear a tua vida, a tua família em alguém, teu perdão, teu relacionamento com Deus em alguém, é uma base muito frágil. Porque Jacó não vai viver para sempre. Um dia Jacó morre. Um dia papai e mamãe não estarão mais aqui. Um dia os filhos casam, constituem família e saem da nossa casa. E aí como é que fica? Eu estou pregando nesta noite que teu casamento, teu relacionamento com os teus irmãos, tua família, o que sustenta a tua casa, não pode ser baseado em bases tão frágeis como pessoas, porque pessoas passam. O que sustenta a tua vida é a rocha inabalável que é o seu Deus.
O que mantém a sua família de pé é Deus. Quem te faz perdoar é Deus. Quem te faz amar é Deus. Quem te faz reconciliar é Deus. Quem te faz ter esperança é Deus. Abraão passou, Isaac passou, Jacó passou, José passaria, mas o Deus de Abraão não passa, o Deus de Isaac não passa, o Deus de Jacó não passa, o Deus de José não passa. Então Deus deve ser a base da nossa família. Mais do que isso, veja os versículos 16 e 17, depois dá um glória a Deus. Diz assim o texto bíblico: então enviaram a José, dizendo: teu pai mandou antes da morte, dizendo: assim direis a José, perdoa, rogo-te, a transgressão dos seus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoe as transgressões dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Sabe quando foi que Jacó disse isso? Sabe quando foi, pastor Fábio, que Jacó mandou que José perdoasse os irmãos? Vou dizer, nunca. Jacó nunca mandou que José perdoasse seus irmãos. Sabe o que eles estão fazendo aqui? Eles estão contando para José uma mentira. Deixa eu apertar mais um pouquinho, depois vem o óleo. Não existe reconciliação verdadeira baseada em mentiras. Eles estão mentindo porque eles estão mais preocupados com a reputação do que com a retidão. Pastor, qual é a diferença? Reputação é aquilo que as pessoas pensam que eu sou. Retidão é aquilo que Deus sabe que eu sou. E eu vou dizer uma palavra para você: cuide da sua retidão, que Deus cuidará da sua reputação. Não tem como haver reconciliação numa família enquanto a mentira não sair dessa casa. Deixa eu apertar mais um pouquinho. É tão verdade que Deus não age onde há mentira. Volte à sua Bíblia, capítulo 46, versículo 4. O capítulo 46, versículo 4 mostra para nós Deus falando com Jacó, quando Jacó ainda estava vivo, antes de descer para o Egito. Olha o que Deus fala para Jacó: eu descerei contigo ao Egito, e certamente te farei tornar a subir, e José porá a mão sobre os teus olhos. O que está acontecendo nesse capítulo, pastor? Jacó está perguntando a Deus se ele deve descer ao Egito, e Deus fala com ele: pode ir, eu vou contigo, vou trazer de volta, e José vai fechar os teus olhos. Sabe o que Deus está falando para Jacó? Que José de fato estava vivo. Agora olhe para mim. Tem cerca de 20 anos que Jacó está sofrendo com a morte de José. Tem cerca de 20 anos que os irmãos de José, filhos de Jacó, trouxeram aquela túnica colorida manchada de sangue, e Jacó chorava. Ele chegou a dizer: eu descerei à sepultura em lágrimas por causa de meu filho José. 20 anos. Agora olhe para mim. Deus podia falar com Jacó que José estava vivo, sim ou não? Sim. Jacó era um homem de Deus. Jacó viu uma escada que ligava o céu e a terra, e anjos subindo e descendo. Jacó lutou com um anjo no val de Jaboque. Jacó viveu experiências profundas com Deus. Deus podia falar com Jacó? Podia. E por que Deus não falou?
20 anos Jacó chorando, 20 anos Jacó sofrendo, e o céu calado, e Deus calado, e Deus sem falar, e Deus em silêncio. 20 anos, por que Deus não fala? Sabe quando foi que Deus falou? Quando os irmãos de José chegaram em casa e falaram: papai, José está vivo. Quando os irmãos de José falaram que José estava vivo, Jacó foi orar e Deus falou: pode ir, porque o seu José vai fechar os teus olhos. Deixa eu apertar. Sabe o que Deus está falando? Eu vou falar depois que os seus filhos admitirem aquilo que eles fizeram. Porque Deus não vai falar aquilo que eu preciso falar. Deus não vai corrigir aquilo que eu preciso corrigir. Deus ficou 20 anos calado, porque quem traiu foram os irmãos, quem vendeu foram os irmãos, quem mentiu foram os irmãos. E Deus está dizendo: quando quem cometeu o erro acertar, aí eu vou voltar a falar com Jacó e vou dizer que José está vivo. Porque Deus não vai fazer aquilo que nós precisamos fazer. Agora ouça que eu sou profeta de Deus para a sua vida. Tem muita gente que vem para a igreja numa campanha de família e diz: ah, pastor, ora por mim no final do culto, me dá uma água ungida para levar para casa, unge meu travesseiro da minha cama, unge a roupa do meu marido, unge a bolsa da minha esposa, eu preciso de uma oração. Irmão, Deus não vai fazer aquilo que você tem que fazer. Tem coisa na tua família que não está precisando de colocar a mão na cabeça, de um óleo ungido, de uma água ungida, não. Tem família que para ser restaurada está precisando de um me perdoe, está precisando de um eu errei, está precisando de eu cometi um pecado e preciso confessar, está precisando de tirar sujeira debaixo do tapete, está precisando de reconciliação e restauração. Para de esperar céu aberto enquanto está com a boca fechada. Deus me trouxe aqui para dizer: acerta o que é para você acertar, que Deus fará aquilo que é para Ele fazer. Pegue na mão de um crente aí do céu: eu estou sentindo Deus aqui. Diga para ele: Deus não vai fazer o que a gente tem que fazer. Diga para ele: Deus não vai fazer o que a gente tem que fazer. Quem tem que abraçar teu cônjuge é você. Quem tem que aconselhar seu filho é você. Quem tem que beijar teu irmão é você. Quem tem que visitar o pai e a mãe é você. Quem tem que pedir perdão é você. Quem tem que abraçar é você. E Deus está falando: se mova na terra, que o céu vai se mover de novo. Que o céu vai se mover de novo. Oh, eu estou sentindo Deus aqui. Levante as duas mãos para o céu e agora eu sinto Deus aqui. E a palavra que Deus está te dando é: vai ter perdão nessa casa, vai ter reconciliação nessa casa, vai voltar a ter comunhão nessa família. Recebe esta palavra. O inferno não vai destruir essa casa, porque o céu vai se abrir de novo. O céu vai se abrir de novo. Eu não posso esperar que Deus faça pela minha família aquilo que eu preciso fazer. Quando nós assumimos os nossos erros, o céu se abre sobre a nossa casa. E eu vou dizer para você, como boca de Deus para a tua vida: tem bênçãos retidas sobre a tua casa por falta de atitudes que você precisa tomar. E Deus está dizendo para ti: faça o que você sabe que tem que fazer. Acerte o que você sabe que tem que acertar. Assuma o que você sabe que tem que assumir. Levanta o tapete e tira essa sujeira para fora, que Deus tem bênção e abundância para derramar sobre a tua família. Esse ano será o melhor ano da tua família. Eu vou falar: chega de dormir com a consciência pesada, inquieto, inseguro, com coisas escondidas. Deus está dizendo: eu quero trazer verdade para essa casa, eu quero trazer paz a essa casa, eu quero trazer reconciliação a essa casa.
Oh, glória a Deus! Eles estão querendo que Deus faça aquilo que eles precisavam fazer. Deus não age onde há mentiras. Agora continue o texto bíblico, depois eu olho, fica tranquilo. Eles disseram no versículo 18: depois vieram também os seus irmãos, versículo 18, se prostraram diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. A palavra servo aqui, no original, dá o mesmo sentido da palavra escravo. Eles estão de joelhos diante de José, dizendo assim: eis aqui, nós somos teus escravos. Eles venderam José como o que mesmo? Eles estão dizendo assim: nos trate. Lógico que eles estão de forma dissimulada, mas eles estão dizendo: nos trate como nós te tratamos. Só que José me ensina uma coisa. O que, pastor? Alguém bem disse: retribuir o bem com o mal é diabólico. Retribuir o bem com o bem é humano, mas retribuir o mal com o bem é divino. Se ele fizesse dos seus irmãos escravos, seria justo ou não seria justo? Seria. É justo ou não é justo? É justo. Agora ouça: quem foi que disse que perdão é justiça? Perdão não é justiça. Por quê? Porque justiça é um empate. Justiça é uma compensação. Perdão não é justiça. Perdão é graça. Se José trata seus irmãos como escravos, seria humanamente falando justo, mas não seria graça. E sabe o que José me mostra? Vai doer um pouquinho, mas ouça-me. Eu não posso tratar como escravo quem Deus me deu como irmão. Eu não trato como escravo quem Deus me deu como família. Eu vou falar. Eu não trato como escravo quem Deus me deu como filho, quem Deus me deu como pai, quem Deus me deu como mãe, quem Deus me deu como irmão. Porque retribuir o mal com o mal não vai me sarar. Retribuir o mal com o mal não vai me curar. Retribuir o mal com o mal só vai aumentar a ferida. O diabo está dizendo: devolve, retribui. E Deus está dizendo: não, não é justiça, é graça, é graça, é graça, é graça, é graça, é graça. Aleluia! Nós precisamos entender que o que sustenta a família, o que sustenta o nosso lar, é a graça. Porque se a gente ficar nesse negócio de retribuir, tem que parar esse negócio de toma lá da cá, sabe? Falou, a gente devolve. Do jeito que vem parece ping-pong. Do jeito que vem a gente manda de volta. Falou a palavra de ofensa, a gente devolve. Falou de um jeito ríspido, a gente devolve. Falou de um jeito um pouco mais grosseiro, a gente devolve. Enquanto ficar desse jeito, é só justiça. E Deus me trouxe aqui para te lembrar que a nossa justiça é como trapo de imundícia. Ele me trouxe aqui para dizer: haja com graça, porque onde existe graça existe reconciliação, onde existe graça existe perdão, onde existe graça o Espírito Santo está agindo. Eu vou falar: tua casa não vai ser um ringue de batalha, tua casa não vai ser um campo minado onde você pisa e tem problema. Tua casa será um lugar onde a graça de Deus estará manifesta. É graça. Ele olha para os seus irmãos, versículo 19, e diz o quê? E José lhes disse: não tenham medo, porque porventura eu estou no lugar de Deus. Olha como ele entende o que é graça. Ele sabe que a justiça não cabe a ele,
a justiça cabe a Deus. Porque quando a gente não perdoa na nossa família, quando nós não perdoamos, nós estamos usurpando um lugar que só pertence a Deus. Aí você me ouve pregar e diz assim: mas pastor, eles não merecem. Mas pastor, você não sabe o que fizeram comigo. Fulano não merece. E quem foi que disse que nós merecíamos o perdão de Deus? Se Deus nos tratasse segundo os nossos pecados, tem uma boa notícia para te dar: nenhum de nós estaria aqui. Por que você está aqui? Por causa da graça. E quando a gente perdoa, nós estamos apenas retribuindo a graça que um dia nós recebemos. José está dizendo: eu não estou no lugar de Deus. Olha o versículo 20, irmão, eu estou sentindo Deus aqui. José diz assim: vocês de fato tentaram o mal contra mim, porém Deus tornou em bem. Sabe o que a Bíblia está me mostrando? Que José se lembra. Se lembra. Por quê? Porque ele não tem amnésia. Você não bateu a cabeça. Você não vai esquecer. Só que pega na mão de um crente aí do seu lado. Pega na mão dele, olha para ele. Diga assim: lembrar você pode até lembrar. Agora olha para ele e diz assim: mas vai parar de doer. Esquecer a gente não esquece, mas a dor tem que parar. Eu estou sentindo o Espírito aqui. Esquecer a gente não esquece, mas a dor vai parar. Eu estou pregando essa noite, está na hora de você parar de sentir dor por feridas feitas anos atrás. Está na hora de você parar de sentir dor por feridas que aconteceram há muito tempo. Já tem anos que aconteceu e você ainda sente a dor. Já tem anos que aconteceu e o trauma ainda está aí. Já tem anos que aconteceu e a ferida não fechou. Deus te trouxe nessa noite para dizer: eu trago a cura para a tua alma, eu trago a cura para o teu coração, eu trago o remédio para as tuas emoções. Você vai lembrar, mas a dor vai embora. Chega. Está na hora de parar de doer. Ele olha para os seus irmãos, versículo 21, e diz assim: agora pois não tenham medo, pois eu sustentarei a vós e a vossos meninos. Sabe o que ele está dizendo? O mesmo sentimento que eu tinha anos atrás, eu mantenho esse sentimento agora. Porque perdão, ouça-me como boca de Deus para a sua vida, não é emoção, é uma decisão. E é uma decisão que não pode ser tomada no calor de um momento, mas pelo impulso do Espírito de Deus. Eu estava pregando em um evento, também de família. Pregava um outro contexto. E eu me lembro, ouça-me, já estou caminhando para concluir. E eu me lembro que chamei algumas pessoas à frente para orar. E quando nós estávamos orando, vieram duas senhoras. Uma de um canto da igreja e outra do outro canto, oposto. As duas vieram. Umas senhoras de aproximadamente uns 70 anos de idade. Quando as duas chegaram lá na frente, as duas se abraçaram. Começaram a chorar, falar em línguas estranhas. E pensa num Pentecoste que foi naquela igreja. A igreja se alegrava, os irmãos choravam. E o pregador não conhece os problemas da igreja, eu não sabia o que estava acontecendo. E continuei orando. Aí um irmão me puxou pelo braço, que hoje é o pastor da igreja, e disse assim: Josué, essas duas irmãs aqui não são apenas irmãs de igreja, elas são irmãs de sangue, filhas do mesmo pai e da mesma mãe. Há anos atrás os pais morreram,
e deixaram um patrimônio grande na cidade. E as duas, as únicas herdeiras, e as duas começaram a brigar por causa do patrimônio dos pais. A briga foi tão feia, mas tão feia, que as duas pararam de se falar. Ficaram anos sem falar uma com a outra. Agora, paz, meus senhores, membros da mesma igreja, cantavam no mesmo círculo de oração, tomavam santa ceia juntas, e o problema da família veio para o seio da igreja. E durante anos as duas carregavam aquilo. E essa história e esse texto me mostra que a pior prisão não é uma cisterna, que a pior prisão não é um cárcere no Egito, que a pior prisão não é uma masmorra lançado por Potifar, que a pior prisão é um coração rancoroso. Só que naquele dia o Espírito Santo entrou no coração daquelas mulheres e quebrou o cadeado da prisão. Ele disse: vocês estão livres. E quando o Espírito Santo libertou elas, a glória de Deus desceu naquela igreja. Eu estou pregando essa noite que a mesma mão poderosa que quebrou aquela prisão está quebrando prisões em corações essa noite, e está dizendo: você é livre, você é livre, você é livre. Levante a sua mão, que isto é profético. Você não é refém das suas emoções, não é refém de ressentimento, não é refém de amargura. Você é livre, você é livre, você é livre. Para eu concluir meu sermão, eu termino dizendo, faz um solo para mim, Joab, por favor, dizendo para você que acima de tudo, perdão é fé. Diga para alguém do seu lado: perdoar é fé. Coloca Lucas 17 para mim no telão, e aqui eu termino a mensagem. Pastor, por que perdoar é fé? Quando Jesus disse para os seus discípulos a respeito de perdão, naquele episódio que Pedro perguntou, Lucas 17, que Pedro perguntou quantas vezes nós devemos perdoar, e o Senhor disse 70 vezes 7. Passa o próximo, versículos 2 e 3, 4. Quantas vezes nós devemos perdoar? A resposta dos discípulos, a resposta de Jesus a eles foi: e se pecar contra ti 7 vezes no dia, 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo perdoa-me, passe o próximo. Então disseram os apóstolos: Senhor, acrescenta-nos o amor. É isso que está escrito? Acrescenta-nos a esperança. É isso que está escrito? Bem forte. Está escrito: acrescenta-nos a... Por que eles pedem fé num contexto de perdão? Aqui é para os pentecostais. Porque fé é enxergar um futuro que ainda não chegou. A fé faz você enxergar algo que ainda não é concretizado, que ainda não se tornou realidade. Nós temos fé na igreja para falar em línguas, expulsar demônios, orar pelos enfermos. Mas quantas vezes falta fé para perdoar? Por que perdoar é fé, pastor? Porque é ver de antemão. Quando os irmãos de José chegaram e falaram: eis-os aqui por teus escravos, por teus servos, José consegue olhar para eles com fé. Aqui para os pentecostais, eu imagino ele falando: como eu vou escravizar vocês? Levi, hoje você está aqui no Egito, mas pela fé eu já estou vendo a sua descendência. Pela fé eu já estou vendo que vai nascer da tua descendência um tal de um Moisés, um tal de Arão, uma tal de Miriam. Nascerão sacerdotes e levitas. Imagine ele olhando para Judá e falando: Judá, como é que eu vou te escravizar, Judá? Hoje você está no Egito, mas a tua descendência nascerão reis. Nascerá o rei dos reis e o Senhor dos senhores. Levante as tuas mãos aí. Eu estou pregando essa noite que Deus vai fazer algo na tua família, e nascerão profetas, nascerão missionários, nascerão instrumentos. Tua família será alcançada. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai,
A comunhão do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam a vinda de Jesus. Amém.